essa posição que ele tinha, não só por ser negro nos anos 50, imagina só isso, mas tinha todo esse outro lado, que ele era um cara andrógeno, ele tinha vários outros questionamentos quanto à sua própria sexualidade. Então, ele querer expor isso numa sociedade dos anos 50, macho pra caramba. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e celebramos a marca de 4.200 inscritos. Então aí o nosso review de Chili Peppers foi muito bem, os vídeos aí estão fazendo sucesso e tem mais pessoas chegando ao canal, que eu agradeço demais, fico muito feliz. Agradeço também àqueles que retornam toda segunda pra gente conversar sobre Chili Peppers e também ainda estamos no high da volta de ter assistido um show dos Chili Peppers ao vivo e poder celebrar tudo que a gente vem construindo nesse canal e claro que com o show e com o review vem muitas pessoas novas. Então uma coisa que eu acho legal assim, que pra ficar claro, né, que a gente recebeu muitos comentários no review assim, então foi bem interessante também ver assim o resultado, né, e foi muito melhor do que eu esperava. Achei que as pessoas iam nos criticar demais, mas ou mais fortemente assim, né, porque a gente mexe com uma coisa que é muito forte, que é a paixão por uma banda, né? A paixão de fã é uma coisa que ela é extremamente nuclear, assim, ela é muito no centro do amor que a pessoa tem, né? Então aqueles vínculos muito fortes que ficam centrais na vida da pessoa estão associados a uma banda de rock. Então a gente mexer com isso, falar alguma coisa que a pessoa não queira ouvir sobre o seu artista favorito, geralmente aí resulta em combate, mas graças a Deus, né? Muito poucas pessoas foram agressivas ou deram algum comentário que tu vê que foi escrito, né? Com mais calor, com mais fervor, assim, mas no geral, foi muito legal, muito bem recebido o vídeo, assim, e claro, né, muitas pessoas ali que nos criticaram não sabem da história do canal ou a nossa posição como fãs, né, eu tô mais aprofundado por causa do canal, mas eu também, abertamente, sou um fã casual de Chili Peppers, mas o canal me faz ir um pouquinho mais a fundo, mas eu acho bem interessante, assim, uma coisa que eu acho que pode ser dita é que, independente do que a gente acha, assim, né, mexer com esse lado tão pessoal assim, né? Essa conexão tão pessoal que a pessoa tem com a banda, ela sempre é um jogo que a gente já sai perdendo, né? E uma coisa que eu acho que merece ser celebrado é que no ano de 2023, onde tem tão pouca coisa criativa sendo feita, tem tão pouca coisa legal, original, que tem essa conexão verdadeira com as pessoas, merece ser celebrado que ainda exista algo assim. Então não é o nosso papel aqui ficar botando, né, azedando o show dos outros porque a gente não curtiu uma coisinha que outra, assim. Então eu acho que é sagrado não mexer com essas coisas, né? O contraponto, né, sempre tem um contraponto. Como esse é um canal de psicologia, né, eu acho que assim, para um fã de banda, uma coisa que nos falaram muito no review, né? Eles sempre foram assim, é assim que eles fazem, e se vocês não sabem, vocês não são fã de verdade. Tá, elimina a parte do ser fã de verdade, isso a gente já estabeleceu, mas, né, e o que é um fã de verdade, né? Consumir tudo que uma banda te joga, do bom ao ruim, é ser um fã de verdade, né? Então, assim, esse é o ponto que eu acho que merece a crítica, mas, como eu falei, se foi legal, se te fez bem, se foi magnífico, foi um show excelente, então não tem também muito o que reclamar do show, né? Foram pequenos detalhes, assim, mas às vezes até esses pequenos detalhes acionam esse lado passional das pessoas, né? Mas uma coisa que eu acho que é o seguinte: fantástico show, adorei. Eu, Eduardo, pessoalmente, foi muito legal. Pensei no canal enquanto estava lá no estádio. Então tem muitas coisas que foram ótimas e merecem ser celebradas. Mas o lado da psicologia, que se eu escutasse alguém me falando eu sempre fui assim, sempre fiz desse jeito e não preciso fazer diferente, aí é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então, pelo lado de psicologia, que faz parte desse canal, tem certas coisas que a gente tem que se permitir criticar. A gente tem que se permitir criticar o nosso artista que a gente mais ama e que tem a maior conexão. A gente não pode receber as coisas como se fosse uma dádiva divina. Eu entendo a conexão, eu entendo a paixão, eu entendo tudo isso. Eu tenho a minha banda favorita, vocês sabem quem é, tá na minha parede. Mas mesmo assim, eu me permito também poder olhar para eles e ver... Pô, não é o caso dos Chili Peppers, mas o caso dos caras da AC/DC já estão mais velhos. Os caras já estão beirando 70, 80. Assim, pra mim, já poderia ter acabado a banda faz tempo. Eu já estaria feliz, ia saudar eles por tudo que contribuíram ao rock e à música, e eu ia estar feliz com tudo que eles já deram até agora. Mas tem aquele fã que ama demais e não consegue se desvencilhar, não consegue entender a finitude, que nem eu falei esses dias numa reflexão, não consegue entender que as coisas têm um fim. E às vezes não consegue entender, né, já que fim
encaixa com mortalidade. O artista, ele é um mortal. Ele tem uma capacidade única e absurda e elevada de se conectar com as pessoas e traduzir sentimentos em canções que mudam a nossa vida. Entendo perfeitamente, é por isso que esse canal existe. Meu amor à música consegue se conectar com essa parte. Mas tem o nosso lado saudável, que a gente tem que enxergar que essas pessoas são seres humanos. E eles também têm suas falhas. E a gente não está cometendo crime nenhum em criticar alguma coisa dessas pessoas. Porque, no geral, o show foi 99,999% excelente. Então, eu falar do palco ou do tempo de duração, assim, isso não vai causar dano nenhum para toda a obra que eles construíram. Na vertente, né, no universo Chili Peppers, eu não sou nada. Então, né, essa crítica ela não vai ferir o ego do Anthony. Ele não vai para casa triste porque eu queria que no show tivesse uma luz ou um efeito ou alguma coisa diferente. E eu acho que, como nós, como pessoas, a gente tem que se permitir poder enxergar essas pessoas como mortais. Mas isso vai de contra com essa coisa que a gente, né? Pô, a gente cresce ouvindo os caras, né? Tá tudo na nossa mente, assim. A música que eles escreveram, a conexão, o que ele faz no clipe, o DVD que a gente assiste no repeat e já decorou todas as partes e sabe até aquele barulhinho da plateia que faz antes de começar a tal música. Então, tem certas coisas que são uma conexão emocional muito forte. Mas a gente tem como pessoas vivas, saudáveis, que não estão presas ao passado, a gente precisa se permitir enxergar a realidade, a finitude das coisas e a mortalidade dos nossos ídolos. Isso é muito difícil de enxergar, eu entendo, mas como nesse canal também fala de psicologia, eu acho que é um bom processo para a gente pensar sobre isso. Essa introdução, então, vai servir como uma reflexão de hoje, porque a única coisa que eu consigo refletir é o final do meu semestre e quantas provas e trabalhos eu tenho para entregar. Então, hoje essa parte aqui vai ser curtinha e também serve como reflexão, né? Dê suas prioridades, né? Saiba onde botar a sua energia nas coisas. Tem certos investimentos que a gente tem que botar energia, em outros a gente tem que botar. A gente não vai conseguir se espalhar por todos os lugares e distribuir atenção e energia para tudo que a gente quer. Então, é bom também, né? Uma mini reflexão hoje. Saiba onde investir sua energia. Saiba quando se pronunciar, saiba quando se manifestar, saiba quando investir em alguma coisa e quando ficar de fora. É isso que eu tenho que fazer e agora o momento é ir direto para a letra, porque eu tenho provas e trabalhos para fazer e tenho muito que estudar. Vamos lá para a letra de hoje então, e aí semana que vem voltam as reflexões. Vamos para a música vencedora da enquete semanal, que é Backwoods. O que é Backwoods? Backwoods é o interior. Backwoods é um lugar afastado. E já que a gente iniciou o vídeo falando de criatividade, falando de artistas, falando dessa coisa da pessoa ter uma conexão elevada com as emoções, uma coisa que eu notei no campo artístico é que geralmente grandes ideias nascem do isolamento, de lugares afastados. Parece que pessoas que ficam ali fechadas no seu mundinho criando alguma coisa, geralmente criam ideias originais. E isso vai de contra muitas coisas modernas, né? Na indústria do desenho, por exemplo, que eu fazia parte, né? É muito indicado quando você está estudando e quando você está trabalhando com desenho, pegar e buscar referências. E parece que, né, na música e em grandes trabalhos artísticos, quanto mais isolado ou quanto mais fechado no seu círculo ali provinciano, o seu círculo de criação, o seu círculo sem acesso a muitas outras coisas, sem acesso a referências, as pessoas acabam criando coisas muito originais. É curioso como isso é contrário ao que está acontecendo hoje e talvez isso até explique por que o mundo hoje tem tanto conteúdo, mas muito pouco conteúdo profundo, né? Interessante, assim, me enrolei com as palavras, mas é isso, né? A gente tem muita coisa sendo criada, mas muita coisa superficial, porque como a gente tem acesso ao mundo inteiro, parece que a gente não tem mais essas fagulhas espontâneas que nascem de lugares desconectados. Pronto, mais uma reflexão, mais uma coisa para refletir, achei interessante. Talvez eu fale sobre isso em algum outro momento. Vamos para a letra então. Someone spilled blood many years ago. Wow, someone spilled blood, but do you know that from the backwoods where the Chuck Berries grow, come your long tall daddies of rock and roll? Oh no, né? Então alguém derramou sangue muitos anos atrás, alguém derramou sangue, mas será que você sabe que lá do interior, onde crescem berries são as frutinhas, né? Então, mas Chuck Berry, o clássico criador do rock and roll, grande ídolo do Angus Young. Então, né, o Berry é a frutinha, o Chuck Berry faz parte do nome dele, né? E tem uma grande outra banda muito boa, que é o Buckcherry, que faz tempo que eles não aparecem com alguma coisa nova, né? Mas eles também ali foram o último suspiro do hard rock. Mas aí o que acontece? Ele fez um trocadilho com Berry, do sobrenome dele, com frutinhas que crescem em lugares do interior, né? Ou lugares aí afastados. Né? E o Chuck Berry é um bom exemplo disso, né? Interior dos Estados Unidos, o cara acabou criando o rock and roll, né? Que é um legado maior do que esse. Come your long tall daddies of rock and roll, né? Então, lá desse interior, onde crescem as frutinhas do Chuck,
Come Your Long Tall Daddies, né? Vem e aparecem, eles vêm de lá, é da origem desses caras que são os papais altos e longos do rock and roll, né? Então, Long Tall Daddies tem aquela música Long Tall Sally, que também é um som clássico, assim, né? Então, não duvido que Long Tall Daddies pode ser também um trocadilho aí do Anthony de mencionar, né? Porque essa música aqui tem várias referências, como a gente vai ver, então pode ser mais um jeito do Anthony fazer menção aos seus ídolos, né? E às origens do rock and roll. Bem legal. E um destaque também é que, escutando essa música, o baixo era bem agudo. Então, será que eles já estavam influenciando aí um Korn da vida? Será que tem essa ligação? Será que as bandas dessa época aí, desse período, já estavam pensando em modificar a sonoridade para criar alguma coisa original, talvez, né? Mas eu notei que o baixo é bem agudão, assim, então eu achei bem legal. E contrário a tudo que estava sendo feito na época, né? Então aí mais uma fagulha de criatividade. E aí ele diz, take me to your backwoods now, take me to your backwoods now, né? Então me leve para a sua... backwoods, né? Woods é floresta, né? Então a floresta escondida pode ser, né? A floresta lá de trás, se a gente traduzir literalmente. Então o Anthony quer entrar na floresta traseira de alguém. Eu acho que o Anthony aí entra em qualquer coisa, né? Acho que se tu vai entrar na floresta de alguém que seja desmatada, né? Mas enfim, né? Não vou participar da perversão do Anthony, né? Spinning down from the clouds like a tornado, spinning out of control like a psychedelic soul, with a rhythm hitting harder than a Larry Holmes, come your long tall daddies of rock and roll, né? Então vamos lá. Spinning down from the clouds like a tornado, né? Então, spinning down é o espiral, né? Descendo aí, girando, pode ser também, das nuvens, né? Então, girando, descendo das nuvens como um tornado e girando sem controle ou fora de controle como uma alma psicodélica, né? Então aqui, né, clássico Anthony, desde o início ele já tinha essas menções, né? With a rhythm hitting harder than Larry Holmes, né? Larry Holmes foi o único cara que derrotou o Muhammad Ali, então aí, grande, né, poder nas mãos, né? Então, ele tem um ritmo que acerta mais duro do que o Larry Holmes. Então aí, clássico boxeador, também provavelmente, né, dessa mesma região. Então tem várias coisas que se completam, ou simplesmente, né, o hit é a ideia do hit song, né? Então, o som que faz sucesso, né? Então, hit, para nós aqui é bem normal, bem comum, né? Mas tem essa ideia de que o boxeador acertar e a banda acertar o seu hit tem a mesma conotação de impacto. Pode ser também. Come Your Long Tall Daddies of Rock and Roll, né? Então, com esse ritmo que acerta, né, que bate mais duro e mais forte do que o Larry Holmes, aparecem os seus papais, os paizões aí altos e longos e compridos do rock and roll, né? E na ponte do som ele diz, well, Mr. Uplift Mofo, my man Bo Diddley, hit sipping a bottle of Nickel Ripple, play the lickety split finger. Vamos lá, né? Então sempre o Anthony gosta de fazer uns trava-língua, né? Então aí também para mostrar o quanto ele consegue, isso é uma coisa do Anthony, né? Falar palavras complicadas de um jeito muito rápido. Mas, né, o Sr. Uplift Mofo, né? Mofo é um motherfucker, né? O filho da mãe. Então, uplift é aquilo que levanta. Então, o filho da mãe que levanta, o filho da mãe que, né, tipo como se fosse um animador, a pessoa que traz embalo, que traz alegria, né? Então, talvez até um mestre de cerimônias, né? Ou o papel do cantor, ou o papel do músico que entretém. Esses são os uplift mofos, né? Os motherfuckers que trazem aí essa elevação nas pessoas, né? My man Bo Diddley, né? Então, o Bo Diddley é aquele bluseiro também, da raiz, que ele é mais conhecido por ter uma guitarra quadrada, né? Então, deve ser incrivelmente desconfortável de tocar aquela guitarra, mas era a marca registrada dele, a clássica guitarra quadrada. E ele diz... hit sipping a bottle of Nickel Ripple. Então ele acertou dando uma bicadinha numa garrafa de Ripple é onda e Nickel é o níquel o metal, né? Então a onda de metal, a onda no níquel, não sei se é uma bebida comum, famosa, ou se é uma bebida de época, ou se também pode ser o nome de uma música, né? Mas ele estava bebendo aí alguma coisa que era essa onda de metal, né? Clássicos do rock and roll, as pessoas que influenciaram todos os músicos e os guitarristas, né? Beber a onda do metal não deixa de ser um jeito de influenciar as pessoas, né? Que no futuro, com base em todas as suas influências, iam criar o metal, né? Play the lickety split finger, né? Então, ele aí toca o lick, né? Lick é o lick de guitarra, né? Então, a frasezinha, né? Então, ele toca lickety split é algo que é muito rápido.
e o dedo, né? Então o dedo que faz algo muito rápido, né? Então ele é um cara aí que tinha destreza na hora de tocar a sua guitarra quadrada, mesmo que ele estivesse bebendo uma coisinha ou outra, né? Então a frase bem grande para falar isso, né? Licking licks for all you wicked city slick chicks, né? Então tá aqui o que eu falei, né? Licking licks, então lambendo os licks, né? É que aqui tem que entender essa conotação que o lick, né? A lambida, né? Traduzindo literalmente, mas o lick é o fraseado de guitarra. Então licking licks é lambendo as lambidas, mas fazendo os licks que se ligam, né? Ou que se lambem um com os outros, né? Pelo deslizar dos dedos nas cordas e tal. Conotações aí de rock and roll, né? Como sempre, né? Então ele tá lambendo as lambidas, né? Se a gente traduzir literalmente, para todas perversas garotas sábias da cidade, né? Slick é o sábio, é a pessoa que tem é o malandro, né? Então wicked é o perverso, é o malvado, mas slick é malandro, né? Então as garotas malvadas e malandras da cidade, né? É para elas que o Bo Diddley tá fazendo uns lickzinhos de guitarra, né? And all you nitty gritty hicks, né? Então o Anthony não gosta do sul dos Estados Unidos, né? Eu já vi isso, né? Ele tem um lado aí que ele sempre critica, né? Mas a maioria dos bluseiros nasceram no sul dos Estados Unidos, né? Então, and all you nitty gritty hicks, né? Então, nitty gritty é a ideia da pessoa que não é o brigão, mas é a pessoa que tem dureza. Então, a pessoa que é duro, que nasceu numa, né? Como é que eu vou explicar isso sem ser progressivo dos dias de hoje, né? Mas a pessoa que tem uma dureza, que cresceu mais conservadora, que, né, tem uma ideia mais tradicional de masculinidade. Pronto, vamos deixar desse jeito, né? Então o que ele tá falando e hicks é caipira, né? Então vocês aí caipiras durões, pronto, é isso que ele tá dizendo, né? Então o Anthony dando uma alfinetadinha lá no pessoal do sul, né? He'll make your nipples ripple, he'll make you wanna dip your dipple, he'll make you wanna soak your hickory stick. That's right, because my man has a grip on it. Então, vamos lá, né? He'll make your nipples ripple, né? Então ele vai fazer ondas nos seus mamilos. He'll make you wanna dip your dipple. Então ele vai fazer com que você queira dar uma molhadinha no seu mergulho, né? Não faz muito sentido assim, né? Mas ou talvez seja dip your dipple é que nem lick to lick, né? É uma duplificação ali, ó. Ele dobra a palavra, mas na verdade significa a mesma coisa. Talvez ele vai fazer com que você queira mergulhar. Pronto. He'll make you wanna soak your hickory stick, né? Então ele vai fazer com que você queira, né, molhar o stick é a baqueta, é que hickory stick é uma palavra muito específica, né? Bateristas sabem, né? As baquetas feitas de hickory são geralmente, agora faz tempo que eu não lembro disso, mas uma baqueta feita de hickory, se eu não me engano, é a mais cara. E aí tem outro tipo de madeira que é um material mais barato. Ou é o inverso, né? Mas então ele vai fazer com que você queira molhar as suas baquetas, né? Então, that's right, because my man has a grip on it. Então, tá certo, porque o meu homem, ele tem aí o controle da situação, né? Grip é o pegar, né? Mas, na verdade, grip on it é ter o controle, né? Então, ele tá por cima da situação e ele tem o controle dos movimentos que ele faz com a sua guitarra quadrada para fazer com que as pessoas, as mulheres, esses homens até acabem aí se motivando e tendo reações emocionais e físicas com a sua música. And I do mean on it, which brings to mind a very sinister Mr. Kinda Guy, a man named Little Richard, who was born to make them bitches steer. Então, I do mean on it, né? Então eu tenho fé nisso, né? Eu falo com certeza, eu falo com propriedade. Which brings to mind, o que me traz à mente, a very sinister minister kinda guy, a man named Little Richard, né? Então, um ministro muito sinistro, um tipo de pessoa que é um ministro muito sinistro, é isso, né? A man named Little Richard, né? É um cara chamado Little Richard, né? Então, o Little Richard foi um dos primeiros artistas aí muito famosos a ser considerado meio que andrógeno, assim, né? Então, ele se autonomenclaturava várias coisas, assim. Então, ele queria sair da normalidade, assim. Então, ele é um dos primeiros caras a mexer muito com isso numa época que era muito perigoso. Tu queria ser qualquer coisa diferente do que o padrão estabelecido, assim. Então, o Little Richard foi um pioneiro aí, não só no rock and roll, mas em várias posturas, assim, né? Eu acho que hoje a gente foi muito pro outro lado da balança, mas nesse momento aqui o Little Richard foi um cara extremamente corajoso, né? De poder expor suas... Eu acho que é isso. Ele expôs o que ele pensava, o que ele sentia em uma época que tu podia ser extremamente, né, prejudicado por fazer isso, né? E hoje em dia
né? Para não ficar, né? Já faz tempo que eu não faço crítica nenhuma, né? Então, hoje em dia é muito fácil criticar o sistema quando sabe que ninguém, né? Não vai ter retaliação com a tua crítica. Aí tu é o machão, né? Aí tu consegue criticar todo mundo. Little Richard, nessa época, matava as pessoas que queriam ser diferentes. Então, o cara tinha muita macheza, né? Já que o Anthony criticou também o Sul, agora eu critico o Anthony, né? Little Richard, macho pra caramba, mesmo não sendo um homem tradicional. E aí ele diz, who was born to make them bitches cheer, né? E aí, ele era um homem, né? Um homem chamado Little Richard, que nasceu pra fazer com que esses, né? O bitches, né? Pode ser covardes, né? Eu já traduzi em outro vídeo bitches como covardes, mas vocês sabem o que quer dizer. Mas até nesse caso também pode ser covardes, né? Ele é um homem que nasceu pra fazer com que os covardes se sacudam, né? Steer é mexer, sacudir, né? Então é isso aí, né? Essa posição que ele tinha, não só por ser negro nos anos 50, imagina só isso, mas tinha todo esse outro lado, que ele era um cara andrógeno, ele tinha vários outros questionamentos quanto à sua própria sexualidade. Então, ele querer expor isso numa sociedade dos anos 50, macho pra caramba. That's right, he'll make the sweet substance drip from the middle of your hillbilly lips, and like the farmer makes his cow, the howling wolf will howl, and since times does allow, you all can take me to your backwoods now. Então, tá certo, ele vai fazer com que a doce substância, né, pingue. Vai fazer pingar a doce substância. From the middle of your hillbilly lips, né? Do meio dos seus lábios caipiras, né? Então tá aqui, né? Fazendo sua crítica ao Sul, né? Eu amo o Sul dos Estados Unidos, né? Pelo que eles criaram, tanto do blues até o country, até, né, Little Skinner. Então tem tantas bandas e tanta coisa legal que saiu do Sul dos Estados Unidos. É óbvio que eu não sou a favor de tudo que aconteceu lá, mas de matéria de criatividade, musicalidade, todos esses artistas contribuíram para tudo que a gente ama. Se a gente está nesse canal hoje falando de música, é por causa de tudo que aconteceu e saiu e nasceu, tanto dos traumas quanto do lado positivo do Sul dos Estados Unidos. Então, né, eu já faz tempo que eu já também confessei no canal que eu não tenho interesse nenhum nos Estados Unidos atual, mas a admiração pelo Sul dos Estados Unidos e tudo que nasceu de lá é muita criatividade em uma terra só. And like the farmer milks his cow, the howling wolf will howl. Então, como fazendeiro aí, ele ordenha as suas vacas, o lobo uivador vai uivar, né? Mas, claro, traduzindo aqui não faz sentido, né? Até faz. Mas aqui não dá pra traduzir o nome da pessoa, o nome artístico do cara, que é Howling Wolf, que é também bluseiro aí, clássico, né? Que iniciou também, né? Um dos grandes nomes, como Bo Diddley, e quem foi que ele falou mais aqui, né? Pô, Chuck Berry, Little Richard. Então, tem tantas pessoas aqui que ele falou que são clássicos nomes, que são as raízes aí do rock and roll, né? Então não dá pra, né? Que bom que eles foram imortalizados em uma música, mesmo que seja um funk dos anos 80, né? Então é curioso a escolha do Anthony, né? Mas que bom que ele manteve vivo e a gente pode estar falando em 2023 dessas pessoas, né? Então, né? O Howling Wolf, que é o lobo uivador, vai uivar. And since time does allow, you all can take me to your backwoods now. E já que os tempos permitem, né? Então, claro, aqui uma revolução também que estava acontecendo ali no final dos anos 80, início dos 90. Então, já que os tempos permitem, todos vocês podem me levar para as suas florestas, né? Para o fundo das suas florestas. Então, vocês podem me levar lá para o fundo, né? Então, pode ser, né? Ou me levar para o interior, me levar para um lugar desconhecido, isolado, né? Então, o Anthony aí também, né? Claro, aqui o Anthony, eu acho que, não sei se ele já estava no auge, né? Mas ele também já estava bem envolvido com outro mundo, né? O mundo da música, o mundo das substâncias. Então, ele estava disposto a qualquer coisa, né? Então, essa foi Backwoods. Muito legal esse som, também me fez refletir, me trouxe várias coisas para pensar. Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.